Tá chegando o Natal e o clima já vai começando a afetar as nossas emoções. Eu não sei você, mas eu fico super animada quando tá chegando o final do ano. Eu amo o Natal, amo o Ano Novo. E, inclusive, dezembro é o mês do meu aniversário e acho que esse é um dos motivos pelo qual eu fico tão animada. E eu não sei você por aí, mas eu já senti muito o medo de engordar nas festas que a gente sempre tem no final do ano. Porque é almoço na casa da mãe, jantar na casa da tia, parente que vem de longe. É aquela coisa, amigo secreto, festa da empresa, enfim, do trabalho, dos amigos, da família. É muita festa para pouco tempo. E acaba que a gente, sim, vai comer coisas diferentes, vai comer alimentos diferentes, vai ter acesso ali a muito mais coisa do que a gente tem na nossa rotina. E aí bate aquele medinho de, poxa, acho que eu vou engordar. Ou aquela coisa do chutei o balde, eu vou comer mesmo, não quero saber, e janeiro eu volto. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre isso. Tanto essa questão do receio que a gente sente nessa época, principalmente nessas datas, mas também do como você pode fazer para aproveitar com gosto todas as festas que você vai ter aí até o ano começar, o ano novo começar, sem precisar ter medo de engordar, sem precisar chutar o balde, continuar cuidando aí da sua alimentação, dos seus hábitos, não engordar, não ganhar peso para ter que emagrecer em janeiro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Daiane, sou nutricionista e aqui nesse canal eu falo para você sobre emagrecimento leve, sobre como construir e manter hábitos para que você alcance a sua meta aí de peso e tenha uma vida leve relacionada ao emagrecimento, sem fazer dieta restritiva, passar fome, nada disso. Aqui não tem terrorismo alimentar. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, quer me acompanhar nos próximos assuntos, inclusive quer opinar também, quer tirar suas dúvidas, quer perguntar sobre esse assunto para que eu grave vídeos aqui te respondendo, já se inscreve no canal e dá o seu like, porque isso é muito importante para que você continue recebendo os meus vídeos e também o YouTube entregue para mais pessoas que precisam saber do que a gente está falando aqui. E a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o quanto comer é se sentir pertencente a algum lugar. Quando a gente come em família, a gente sente aquela sensação boa de fazer parte da família realmente. É a sensação que você come realmente por emoção e não só por fome. E isso é muito importante de você entender, porque quando você estiver nessas festas, nas confraternizações que a gente vai ter agora no final do ano, você vai sentir essa sensação. E aí você precisa trabalhar aí o seu comportamento e até mesmo já prever algumas coisas, já tomar decisões antes de ir para a confraternização, para que te ajude a não exagerar lá e você poder aproveitar e sentir essas emoções de uma forma positiva, sem ficar brigando com isso, porque dificilmente você vai conseguir dizer não, por exemplo, para aquela sobremesa que a sua tia faz, que é maravilhosa, ou no meu caso, para aquele bolo maravilhoso que a sua mãe faz também. A gente precisa ser realista nesse ponto, porque nem todo mundo tem a mesma decisão que nós de vida. Não é porque você decidiu emagrecer, você decidiu ser mais saudável, você decidiu ter um corpo diferente e mudar toda a sua vida relacionada a isso, que as outras pessoas vão ter que fazer isso também. Na maior parte das vezes, as pessoas que a gente convive, principalmente da nossa família, não vão ter os mesmos hábitos que a gente, não vão entender muitas vezes as nossas decisões. Então você não precisa comunicar a sua decisão para as pessoas. Você precisa apenas aprender a lidar com o que aceitar e o que não aceitar de uma forma leve, sem agredir verbalmente ninguém, sem precisar brigar com parente nenhum, porque você está de dieta. Até porque o pensamento não é estar de dieta. E você vai entender um pouco mais aqui durante o vídeo com o passo a passo aí, com os passos que eu vou te dar para você conseguir lidar com isso de uma forma mais leve. Existe uma diferença gigante entre comer saudável, comer para emagrecer e comer para se manter magra. Não é porque você quer ser magra que você vai ter que fazer o dieta o resto da vida. Isso é muito importante de você entender. Até porque a mentalidade é um dos pilares que você precisa trabalhar para ser magra e para emagrecer, para fazer o seu processo aí de um jeito duradouro, que você emagreça de uma forma leve, sem fazer dieta restritiva, e que você mantenha o peso depois. O peso e o seu corpo também, não é só de peso de balança também que a gente vai falar. E além da mentalidade, você precisa levar em consideração a quantidade que você come e a qualidade dos nutrientes que você está colocando para dentro do seu corpo. Porque é isso que vai fazer com que você equilibre esse peso que tem aí em relação à dieta restritiva, não precise fazer uma dieta restritiva e possa comer coisas que você gosta, comer até se sentir saciada, sem exagerar, claro, mas comer bem e continuar emagrecendo do mesmo jeito.
O primeiro passo é justamente a mentalidade magra. Você precisa ter uma mentalidade, trabalhar os seus pensamentos. Quando a gente fala em mentalidade, é isso, né? Trabalhar o que você acredita, o que você pensa em relação à alimentação, para que você vá mais para um sentido de não precisa de dieta restritiva, eu não preciso passar fome, eu posso comer comida de verdade, não é o pão que vai me engordar, não é água com limão que vai me emagrecer. Isso é ter uma mentalidade magra, é você saber que realmente tem coisas que não vão ser milagrosas ali no seu dia a dia e que não vai funcionar, não vai adiantar nada você fazer, mas que é a longo prazo. Você precisa ir trabalhando isso, colocando isso nos seus pensamentos. Emagrecimento, o processo de emagrecimento é um caminho que você percorre, sabendo o que você está fazendo, percebendo o que funciona para você, para que você saiba este caminho caso você se perca e você precise voltar ali para a rota, mas que vai ser um processo longo, não vai ser de um dia para o outro. O segundo ponto, eu inventei um nome para que fique fácil de você lembrar, que é o olhar saudável. Como que você vai aplicar isso no seu dia a dia? Você vai olhar para o que tem ali na mesa, para o que você vai consumir ali nas confraternizações e vai pensar o que tem na composição desse alimento. O que tem aqui? Muitas vezes você vai encontrar alimentos que são cheios de gordura, que tem muito açúcar, que tem muita caloria, que tem tempero pronto, que tem várias coisas ali que, se a gente olhar para um processo de emagrecimento em dieta restritiva, você não poderia comer. Mas, como a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre se relacionar bem com a comida, você vai olhar para esses alimentos e entender que talvez você não possa realmente encher o prato do que está ali, porque vai ultrapassar as calorias e você precisa controlar ali a quantidade calórica, pelo menos um mínimo para que você consiga manter o seu resultado. Mas você vai entender também que você pode colocar outras coisas no seu prato para equilibrar isso. Por exemplo, um almoço típico de domingo e que muitas vezes a gente tem no final de semana, que é maionese, pelo menos aqui no sul a gente tem, que é maionese, um arroz, um macarrão, um churrasco, uma salada. Então você vai montar ali o seu prato, por exemplo, de uma refeição principal, pensando nisso, nessa questão de ter um carboidrato, ter a maionese junto ali, que tem gordura, claro, mas você não vai pegar um monte, você vai pegar uma colher, por exemplo, vai colocar a carne também e não vai deixar de pegar a salada, porque isso vai equilibrar a sua refeição. Diferente de se você só pegasse muita carne, que vai fazer com que o seu trânsito intestinal não fique legal, vai ficar muito tempo ali digerindo, você vai se sentir inchada, e maionese, por exemplo, que tem muita gordura, você vai ter que encher o prato para saciar a fome que você está sentindo e encher realmente o estômago. Então esse equilíbrio de adicionar cor, adicionar coisas é muito importante. E por isso que eu falo que é um olhar saudável, porque você vai ter que olhar o que você tem de opção e equilibrar dentro da sua refeição ali para que fique equilibrado, para que uma coisa meio que compense a outra, sabe? O fato é que chegando agora às confraternizações, a gente precisa não só pensar em como não engordar, porque isso é o resultado final, mas a gente precisa pensar em como eu posso fazer para comer melhor, para ter mais qualidade na minha alimentação, para comer coisas que me deem mais saciedade, porque isso vai fazer com que você tenha o que você precisa em relação à qualidade de nutrientes e calorias, mas que você também possa adicionar coisas que você gosta de comer, que são um pouco mais calóricas ali, mas sem exagero, porque quando você fica sem comer comida de verdade, naturalmente você vai sentir muita fome. E aí é muito fácil bater aquele pratão de sobremesa sem ter nem comido direito. Você vai acabar comendo aí milhares de calorias desnecessariamente. E isso sim vai fazer com que você ganhe peso, gordura, que você fique inchada e não se sinta bem com o seu corpo. E chegue janeiro e tenha que recomeçar tudo de novo. Então isso é muito importante, tá? Vamos prestar atenção nesses 3 pontos. O terceiro passo eu uso até hoje quando eu vou sair para comer alguma coisa, que é comer antes de sair de casa. E isso entra em 2 pontos, 2 lógicas. Primeiro, pela lógica da lógica mesmo, de que se você comer alguma coisa antes de sair de casa, você vai sentir menos fome para comer lá no lugar que você está indo. Então, o estômago vai estar um pouco mais cheio, naturalmente, você não vai comer com tanta fome e vai conseguir escolher melhor ali o que você está consumindo. Segundo ponto, que é a questão ali da qualidade mesmo, porque a ideia de comer antes de sair de casa não é para você comer alguma coisa assim, comer um chocolatinho antes de... Não, é para você comer alguma coisa saudável de verdade. Comer, às vezes, um sanduíche natural, se realmente está com muita fome, e você vai num lugar que você gosta muito, e você vai acabar exagerando, você já tem aquela lembrança de que toda vez que você vai nesse lugar, você acaba perdendo o controle. Então, come alguma coisa que realmente mate a sua fome, que sacie mesmo, mas que deixa ali um espacinho para você comer o que você gosta, ou come uma fruta, um iogurte, um suco de fruta, alguma coisa saudável de verdade, até uma salada mesmo.
Você vai saber se vai ter uma salada perdida aí na geladeira, né? Não custa também. E você precisa prestar atenção que é a lógica desse terceiro passo aqui. É você comer antes de sair de casa para ter menos espaço no estômago para quando você for comer e poder comer alguma coisa diferente porque você já ajudou o seu corpo comendo alguma coisa saudável antes. E lá, quando você for comer, também coloca alguma coisa saudável no prato, tá? Lembra que era o nosso segundo ponto. O quarto passo é tomar água o suficiente para que o seu corpo se sinta saudável, faça todos os processos que ele precisa e que você tenha saciedade, porque sim, a água também traz saciedade para o nosso corpo precisa de muita água. E quando a gente consome menos do que precisa, o intestino não funciona, nosso corpo não faz todas as limpezas que ele precisa fazer e não produz tudo que ele precisa produzir. E aí você vai se sentir cansada, indisposta, com muita fome, ansiosa. Isso vai fazer com que você desconte ali as emoções na sua alimentação, no que você está comendo. Então a água é muito importante. E como que você vai fazer? Você vai usar aquela continha básica que a gente faz, que é o quanto de peso você tem multiplicado por uma quantidade específica. Então você vai colocar ali, por exemplo, 35, que é o ml de água, vezes o peso que você tem. Então digamos que você tenha 70, 80 quilos. Você vai fazer 35 vezes 70, 35 vezes 80. E o resultado final dessa continha é a quantidade de água que você precisa tomar no seu dia. Normalmente isso dá mais que 2 litros por dia, então dá 2 litros e meio, 3 litros, 3 litros e meio de água. E isso é muito importante que você respeite, porque é essa quantidade de água que vai fazer com que o seu corpo trabalhe da maneira correta, como eu acabei de explicar. E aí o que vale para você tomar essa quantidade de água suficiente durante o dia é água de verdade, tanto com gás como sem gás. Água com gás conta também, tá? Mas tenta tomar água que realmente mate a sua sede e que te sacie. Então, muitas vezes, só a água com gás não vai ser muito legal. Mas ela conta como hidratação também. Ela hidrata também, tanto quanto a água sem gás, tá? O que não vale mesmo são os líquidos que vão ter ali alguma composição. Então, por exemplo, um suco, alguma vitamina, água de coco. A água de coco até vai hidratar, mas ela não é a água mesmo de verdade que é o que o seu corpo precisa para fazer todos os processos dele, tá? Então ajuda a hidratar, mas não entra na nossa meta. E o último passo é você ter uma base de alimentação equilibrada durante o seu dia, durante as refeições que você está fazendo. Então de nada adianta você ter ali um jantar de confraternização, por exemplo, de amigo secreto lá do seu trabalho, e você ficar o dia todo sem comer, porque lá à noite você sabe que vai ter churrasco, que vai ter sobremesa, que vai ter um choppzinho, vai ter alguma coisa que você gosta e que é muito calórico. Naturalmente, você vai chegar lá morrendo de fome. Então, esses passos que eu acabei de te explicar são para você usar justamente nisso. Então, a base de alimentação vai juntar tudo que eu te falei. Então, você vai começar o seu dia tomando um café da manhã equilibrado, olhando para o que você tem ali de mais saudável, coloca uma proteína, coloca, né, os nutrientes que você precisa, toma o seu cafezinho, toma bastante água durante a manhã, faz um almoço equilibrado, colorido, do que você tem em casa mesmo, ou no trabalho, independente, mas come comida de verdade. Evita também exagerar ali durante o dia, de comer muito doce, de comer coisas que você gosta, mas que são calóricas, porque à noite você já vai consumir isso. Então, equilibra isso um pouquinho. Faz a sua próxima refeição, ali o seu lanche. Se o lanche vai ser talvez a última refeição antes de você sair para a confraternização, já usa aquela lógica do comer antes de sair que a gente falou, que é o terceiro passo, se não me engano. E aí lá na confraternização você vai usar novamente essa base de alimentação. Então você vai sim tomar água, aproveita para tomar água durante a festa, vai intercalando a água com outras coisas que você está consumindo, que você está tomando ali, porque isso também vai ajudar no equilíbrio da saciedade e para que você possa usar o olhar saudável, analisar o que você tem ali, sem contar para ninguém, tá? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Ninguém precisa saber que você está analisando o que tem na mesa para escolher o que faz mais sentido para você. Quem precisa saber disso é você, a sua cabeça, para que você se relacione bem com o que você está comendo, aproveite a sua confraternização, coma o que você gosta, mas não tenha uma consequência negativa em relação ao seu corpo depois que tudo passar. O foco desse vídeo aqui não é para que você faça uma dieta para o final do ano, mas é para que você aprenda a ter constância de uma forma leve, para que você consiga entender o que você precisa fazer na sua rotina para não ter consequências ruins aí em relação ao peso e ao corpo, como a gente falou. E se você quer algo mais estruturado, mais simples, prático de você fazer, por exemplo, nos próximos 7 dias, eu vou deixar aqui na descrição o protocolo que eu utilizo para desinchar e para entrar aí no ritmo do emagrecimento, mas também já aproveitar o seu final do ano, porque
ele é algo mais leve, que vai ter isso que eu te passei aqui, esses passos, de uma forma mais estruturada, inclusive com o modelo de cardápio, isso já vai te ajudar também. E aí lá em janeiro você volta e pode até aplicar o protocolo novamente também, que ele faz muito sentido para o emagrecimento, mas ele leva muito mais em consideração alimentação saudável, baseada de uma forma leve e que realmente faça sentido na sua rotina, do que uma dieta restritiva. Lembra? Aqui não temos terrorismo alimentar. E no protocolo de 7 dias é assim também. Então eu vou deixar aqui na descrição para você, caso faça sentido e você precise de algo mais estruturado. E claro que esse vídeo aqui já vai te ajudar muito a sair da saca zero. Isso aqui é o que eu ensino para as minhas pacientes no particular. Então isso aqui vale ouro. Mas se você quiser algo mais estruturado, dá uma olhadinha no protocolo. E nos vemos no próximo vídeo.